Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, acho que muito por conta do cinema, da ficção científica, a gente sempre tem aquela imagem imediata de um robô, né? Mas o que caminhou da inteligência artificial, daquilo que começou-se a discutir sobre esse assunto lá na década de 80 e 90, tinha coisa anterior, bem anterior, né? Desde a ideia de robô, né? Já no final do século XIX já tinha cara pensando nesse tipo de coisa, e a ficção científica do século XIX e começo do século XX levou isso muito a sério, né? Essa ideia de a inteligência artificial ser alguma coisa humanoide, né? Com a chegada dos anos 90, principalmente, a gente viu que a ideia de robô já estava sendo deslocada para uma coisa diferente, que não tinha mais nada a ver com humanoide, né? Principalmente nas montadoras de automóveis, né? Aquelas máquinas de soldar. Então, começou-se a chamar de robô. Mas tudo isso é simplesmente hardware, né? A verdadeira inteligência artificial não é um robô, não é uma máquina. É a alimentação de dados e de comandos que é inserida nessa máquina via software, ou seja, via algoritmo, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, essa ideia já meio errada, porque não vai ser isso. A inteligência artificial, que já está fazendo parte do nosso dia a dia, não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele não precisa nem ter aparência, ou pode ter a aparência que quiser, né? O parênteses de sempre que eu faço, eu não gosto da expressão inteligência artificial, porque eu acho que inteligência é outra coisa, entendeu? Não é simplesmente resolver problemas, né? A inteligência tem uma definição excelente do Olavo de Carvalho, que é a capacidade de apreender a realidade, apreender a verdade. Então, você só consegue, de fato, um ato inteligente quando você apreende o que é real, o que é verdadeiro. E isso não é possível simplesmente por meio de algoritmos de tentativa e erro, embora o machine learning, por conta de uma série de acréscimos que foram sendo feitos ao longo desse desenvolvimento, eu já vou tentar explicar isso, vai tornar isso muito próximo, assim, e vai ser uma simulação de inteligência. Mas eu não gosto de inteligência, porque eu acredito que é mais adequado a esse uso o termo raciocínio artificial, né? Então, a ideia, portanto, de inteligência artificial estar atrelada a robô, acho que o maior responsável é esse sujeito aqui, né? O Isaac Asimov, o incansável escritor de ficção científica que tornou algumas coisas que já circulavam no mundo da ficção científica, mas que era lido só por aqueles fanáticos por ficção científica. O Asimov sempre foi um cara de ler autores independentes e amadores. Ele lançou um monte desses caras. Ele divulgava na editora, e com a força do nome dele, um monte foram lançados, porque ele era um leitor mesmo de ficção científica. Então, ele pegou muitas das coisas que estavam nesse mundo obscuro aí da ficção científica obscura, não conhecida, e transformou isso num negócios mais facilmente palatáveis, tanto que acaba virando filme, acaba virando desenho. Então, muito da imagem que a gente tem na nossa cabeça, eu acho que a gente deve ao Isaac Asimov, que cria já a ideia de como deveria funcionar a robótica, as leis da robótica, os cuidados que devem ter. Então,
muito dos criadores de tecnologia avançada são leitores de ficção científica. Então, o Asimov, além de tudo, ele deve ter influenciado muitas pessoas que acabaram construindo coisas que ele imaginou, né? Eu acho que isso acontece com todos os escritores de ficção científica de grande talento como ele, porque ele conseguia imaginar muitas coisas, tem uma imaginação muito fértil. Mas, vamos lá, por que seria, então, a inteligência artificial, que não é robótica, ela poderia fazer sentido, essa frase, onde ela se assemelha com a eletricidade. No primeiro momento, eu acho que a própria novidade da inteligência artificial tem a ver com a eletricidade, né? Apesar de uma ser uma descoberta, né? A eletricidade não foi uma invenção, né? O controle, o manuseio dela foram feitos por invenções geniais, mas é algo que já estava dado na natureza e precisaria conduzir aquilo, manusear aquilo. A inteligência artificial é diferente, não é algo que está na natureza, né? É mais ou menos uma analogia inversa. Mas, nesse sentido de novidade, causa os mesmos espantos, as mesmas reações de euforia e medo, né? Sempre as grandes invenções transformadoras são assim, invenções ou descobertas, né? O caso da eletricidade é mais uma descoberta. E com a eletricidade, o que aconteceu? Ela se tornou algo que está em toda a sociedade, né? De uma maneira quase que impossível de se desvencilhar dela, né? Hoje, quem mora numa cidade, mesmo que seja uma pequena cidade, né, em qualquer área urbana, por menor, mesmo urbano, aquele urbano rural, né, desde que seja um agrupamento, a pessoa não consegue ficar sem eletricidade mais, né? A eletricidade já é algo que se tornou uma premissa da vida, né? Ninguém mais pergunta se ali onde o cara vai morar vai ter eletricidade ou não, né? É algo que já é um dado da nossa realidade cotidiana. Nesse sentido, é o segundo sentido que também eu acho que está caminhando para isso, né? A inteligência artificial, como algoritmo, né, representada pelo algoritmo, está entrando na nossa vida de todas as maneiras. Seguindo a mesma dependência que a eletricidade causou na sociedade, né? Porque hoje a gente já convive com os algoritmos e nem percebe muito, né? Mas esse envolvimento vai chegar num nível que nem a eletricidade chegou. Por quê? Porque, inclusive, a eletricidade será controlada por esses algoritmos, por uma inteligência artificial, ou por um raciocínio artificial. E eu estava olhando agora, um pouco antes de começar a live, a inteligência artificial na geração e transmissão de energia é onde está mais evoluído. E qual que é a ideia? É que essa energia, a transmissão de energia, já seja uma transmissão de algoritmo, junto. Da mesma maneira que quando você liga um cabo na USB, você não liga um cabo USB em algum dispositivo, pode ser um celular ou no Kindle, o que ele faz? Além dele te trazer a energia para aquilo funcionar, ele também é capaz de fazer o tráfego de informações, de dados, de ida e volta. E é isso que eles querem que comece a acontecer com a eletricidade, inicialmente, já em teste de 2025, 2026 até 2030. A que ponto isso vai chegar? Vai chegar ao ponto
que o seu consumo de energia, porque você concorda, está indo e voltando informações. Então, hoje, a energia elétrica, ele pode saber o que você consome, mas ele não sabe direito em que você consumiu. Né? Ele pode analisar assim um gráfico e falar, olha, esse horário aqui teve um pico, então provavelmente era chuveiro, era tal. Mas você não sabe qual é o dispositivo que está sendo usado. Você sabe só o consumo dele. Agora, se isso fosse uma mão uma via de mão dupla, o que ia acontecer? Quem está te enviando, né, a operadora aí, seria de energia, ela saberia, olha, nesse momento o Alexandre está gastando X quilowatt porque ele está usando determinada máquina. Né? Agora, como todas essas empresas de energia e de tecnologia são as principais promotoras do ESG, né? ESG é meio ambiente, social e gênero, né? São as três pautas da agenda que mais destaque estão tendo e que estão causando baixa produtividade, problemas no mérito, problemas de remuneração justa, uma série dessas coisas. Por quê? Porque isso está se sobrepondo à ideia de produtividade, de capacidade, de inteligência. Né? Então, não importa mais se um projeto é inteligente, é bem sucedido. Não, ele tem que ser... É mais importante que ele cumpra as metas da Agenda 2030 baseada em meio ambiente, em social e em gênero, do que propriamente naquilo que eles se propõem a fazer. Né? Então, veja, por causa dessa desgraça, eles estão forçando a diminuição de produção de alimento e de energia em um momento em que isso já está faltando por causa de quebra de cadeia de produção, por causa daquele problema de saúde e agora por causa de guerra, por causa de especulação e por causa de um monte de gente que quer causar esse problema para depois apresentar as soluções. Né? Então, imagina um algoritmo que controle, por exemplo, o tempo que você vai gastar no chuveiro. Isso vai vir na energia. Ele vai simplesmente desligar. Né? Então, eu estou falando de uma coisa só. Agora, imagina isso acessando o seu computador. Olha, você está acessando o site de fake news aqui. Eles têm como fazer isso hoje? Tem, mas vai ser mais uma ferramenta para isso. Como sempre, todas essas coisas não têm uma causa única e nem uma motivação única. Elas acabam se completando.